A Bela e a Fera. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se quiser que o YouTube avise quando a próxima parte estiver disponível. Num país muito distante deste, vemos uma grande cidade, onde o comércio florescente mantém abundância. Ela contava entre seus cidadãos um comerciante feliz em seus empreendimentos e a quem a fortuna, de acordo com seus desejos, sempre concedeu seus mais belos favores. Mas se ele tinha uma riqueza imensa, também teve muitos filhos. Sua família era composta por 6 meninos e 6 meninas. Ainda nenhum foi estabelecido. Os meninos estavam jovens o suficiente para não terem pressa. As meninas, demasiado orgulhosas dos grandes bens com os quais tinham motivos para contar, não podiam decidir facilmente a escolha que tinham de fazer. A sua vaidade foi lisonjeada pela assiduidade dos jovens mais brilhantes. Mas uma reviravolta na sorte, que eles não esperavam, veio perturbar a doçura da sua vida. O incêndio começou na casa deles. Os magníficos móveis que o enchiam, os livros de contas, as notas, o ouro, a prata e todos os bens preciosos que compunham todos os bens do comerciante, foram envolvidos nesta conflagração fatal, que foi tão violenta que muito pouco foi salvo. Este primeiro infortúnio foi apenas o precursor de outros. O pai que até então tudo prosperara, perdeu ao mesmo tempo, seja por naufrágios, seja por corsários, todas as embarcações que tinha no mar. Os seus correspondentes levarão-no à falência, os seus escriturários no estrangeiro foram infiéis. Finalmente, da mais alta opulência, ele de repente caiu em uma pobreza terrível. Tudo o que lhe restou foi uma pequena habitação rural, situada num local deserto, a mais de 100 léguas da vila, onde fazia a sua estadia habitual. Forçado a encontrar um asilo longe do tumulto e do barulho, foi para lá que conduziu sua família no desespero de tamanha revolução. Acima de tudo, as filhas deste infeliz pai apenas viam com horror a vida que iriam passar nesta triste solidão. Durante algum tempo, eles se gabaram de que, quando o desígnio de seu pai viesse à tona, os amantes que os procuravam se considerariam felizes demais para estarem dispostos a ceder. Imaginavam que todos iriam buscar a honra de obter preferência. Elas até pensaram que só precisavam encontrar cônjuges. Elas não permaneceram muito tempo em um erro tão doce. Elas haviam perdido a mais bela de suas atrações, vendo a brilhante fortuna de seu pai desaparecer como um raio, e a época da escolha havia passado para elas. Esta ávida multidão de adoradores desapareceu no momento da sua desgraça. A força de seus encantos não conseguiu reter nenhum deles. Os amigos não eram mais generosos que os amantes. Assim que ficaram na pobreza, todos, sem exceção, deixaram de conhecê-las. A crueldade chegou ao ponto de culpá-los pelo desastre que acabará de acontecer. Aqueles que o pai foi o mais agradecido, o mais ansioso por caluniá-lo. Disseram que ele havia causado esses infortúnios sobre si mesmo por meio de seu mau comportamento, de suas profusões e das despesas absurdas que fizera e permitirá que seus filhos fizessem. Assim, esta família desolada não poderia tomar outro rumo senão abandonar uma cidade, onde todos tinham prazer em insultar a sua desgraça. Sem recursos, confinaram-se na sua casa de campo, situada no meio de uma floresta quase intransponível, e que poderia ser a morada mais triste do planeta. Quantas tristezas eles tiveram que suportar nesta terrível solidão! Foi preciso resolver trabalhar nas obras mais difíceis. Impossibilitados de ter quem os servisse, os filhos deste infeliz comerciante partilhavam entre si os cuidados e o trabalho doméstico. Todos cuidavam do que o campo exigia de quem queria viver dele. As meninas, por sua vez, não tinham falta de emprego. Tal como os camponeses,
viram-se obrigadas a usar as mãos delicadas para todas as funções da vida rural. Vestindo apenas roupas de lã, já não tendo o suficiente para satisfazer a sua vaidade, só podendo viver do que o campo pode proporcionar, limitando-se às necessidades simples, mas tendo sempre gosto pelo requinte e pela delicadeza, estas raparigas lamentavam constantemente a cidade e seus encantos. A própria lembrança dos primeiros anos, vividos rapidamente entre risos e brincadeiras, foi o seu maior tormento. Porém, os mais novos demonstraram, no infortúnio comum, mais constância e resolução. Nós a vimos com uma firmeza muito além de sua idade, generosamente ficando do lado dela. Não que ela inicialmente não mostrasse sinais de verdadeira tristeza. E quem não seria sensível a tais infortúnios? Mas depois de ter deplorado os infortúnios do pai, poderia ela fazer melhor do que retomar a sua antiga alegria, abraçar por escolha própria o estado de solidão em que se encontrava e esquecer um mundo que tinha vivido com a sua família? Em cuja amizade ela estava tão convencida de que não se deveria contar com a adversidade. Atenta em consolar o pai e os irmãos com a gentileza de seu caráter e a ludicidade de seu espírito, o que ela não imaginou para diverti-los agradavelmente. O mercador não poupou nada para sua educação e a de suas irmãs. Nestes tempos infelizes, ela aproveitou todas as vantagens que desejou. Tocando muito bem vários instrumentos, que acompanhava com a voz, era um convite às irmãs para seguirem seu exemplo, mas sua ludicidade e sua paciência só as deixavam mais tristes. Essas meninas, inconsoláveis por tão grandes desgraças, encontraram na conduta da filha mais nova uma pequenez de espírito, uma baixeza de alma e até uma fraqueza para viverem felizes no estado a que o céu acabará de reduzi-las. Como ela está feliz, disse a mais velha. É feito para ocupações grosseiras. Com sentimentos tão básicos, o que ela poderia ter feito no mundo? Tais discursos eram injustos. Essa jovem teria muito mais probabilidade de brilhar do que qualquer um deles. Uma beleza perfeita adornava sua juventude, uma uniformidade de humor a tornava adorável. Seu coração, tão generoso quanto lamentável, era visível em tudo. Tão sensível como as suas irmãs às revoluções que acabavam de assolar a sua família, com uma força de espírito que não é comum ao seu sexo, ela soube esconder a sua dor e colocar-se acima da adversidade. Tanta constância passou por insensibilidade. Mas é fácil apelar de um julgamento feito por ciúme. Conhecida pelos esclarecidos pelo que era, todos foram rápidos em dar-lhe preferência. No meio do seu maior esplendor, se o seu mérito a fez sobressair, a sua beleza deu-lhe o nome de bela por excelência. Conhecida apenas por esse nome, era preciso mais para aumentar o ciúme e o ódio de suas irmãs? Os seus passos e a estima geral que adquirira deveriam tê-la feito esperar um estabelecimento ainda mais vantajoso que o das irmãs, mas apenas afetada pelos infortúnios do pai, longe de fazer qualquer esforço para atrasar a sua saída de uma cidade onde ela tinha tido tantas comodidades, ela fez todo o possível para apressar sua execução. Esta menina demonstrava na solidão a mesma tranquilidade que tinha no meio do mundo. Para amenizar seus problemas, nas horas de descanso, ela enfeitava a cabeça com flores, e como aquelas pastoras dos primeiros tempos, a vida rústica, ao fazê-la esquecer o que mais a lisonjeava em meio à opulência, proporcionava prazeres inocentes a cada dia. Já se passaram 2 anos e esta família começava a habituar-se a levar uma vida rural, quando uma esperança de regresso veio perturbar a sua tranquilidade. O pai recebeu a notícia de que um de seus navios, que ele pensava estar perdido, acabará de chegar em segurança, ricamente carregado. Acrescentou-se que era de temer que os seus factores, aproveitando sua ausência, vendendo sua carga por preço baixo, e com essa fraude não lucraram com sua propriedade. Ele comunicou esta notícia aos seus filhos,
que não duvidaram nem por um momento que isso lhes permitiria em breve deixar o lugar do seu exílio. Acima de tudo, as meninas, mais impacientes que os irmãos, acreditando que não era preciso esperar por algo mais positivo, quiseram partir imediatamente e abandonar tudo. Mas o pai mais prudente pediu-lhes que moderassem o transporte. Por mais necessário que fosse para sua família numa época em que o trabalho no campo não podia ser interrompido sem prejuízos significativos, ele deixou o cuidado da colheita para os filhos e decidiu empreender apenas uma viagem tão longa. Todas as suas filhas, exceto a mais nova, já não tinham dúvidas de que em breve se viriam novamente na sua antiga opulência. Eles imaginavam que quando a propriedade do pai não se tornasse suficientemente considerável para que ele os trouxesse de volta à cidade grande, local de seu nascimento, ele teria pelo menos o suficiente para sustentá-los em outra cidade menos próspera. Esperavam encontrar ali boa companhia, fazer ali amantes, aproveitar o primeiro estabelecimento que lhes fosse oferecido. Quase sem pensar mais nas tristezas que acabavam de suportar durante 2 anos, mesmo acreditando já, como por milagre, transportados de uma fortuna medíocre para o seio de uma abundância agradável, ousaram, pois a solidão não os havia feito perdem o gosto pelo luxo e pela vaidade, sobrecarregam o pai com comissões malucas. Ele era responsável por comprar joias, enfeites e roupas para eles. Para inveja um do outro, cabia a quem pedir mais. Mas os rendimentos da suposta fortuna do pai não poderiam ter sido suficientes para satisfazê-los. Bela, que não era tiranizada pela ambição e que sempre agia por prudência, julgou à primeira vista que se ela preenchesse as memórias de suas irmãs, as suas seriam muito inúteis. Mas o pai, surpreso com o silêncio dela, disse-lhe: "E você, Bela, ao interromper essas meninas insaciáveis, não quer alguma coisa? O que vou trazer para você? O que você deseja? Fale com ousadia." "Meu querido papai", respondeu esta simpática menina, beijando-o com ternura, "desejo algo mais precioso do que todos os ajustes que minhas irmãs lhe pedem. Limito meus desejos a isso. Muito feliz. Se estiverem preenchidos, é uma felicidade vê-lo de volta com perfeita saúde." Esta resposta, tão claramente marcada pelo desinteresse, cobriu os demais de vergonha e confusão. Eles ficaram tão irritados com isso, que um deles, respondendo por todos, disse amargamente: "Esta menina está agindo de forma importante, e imagina que se distinguirá por esse carinho heróico. Certamente nada é mais ridículo." Mas o pai, tocado pelos seus sentimentos, não pôde deixar de expressar a sua alegria, tocado até pelos desejos a que esta menina se limitava. Ele queria que ela pedisse alguma coisa, e para amenizar essas outras meninas que estavam indispostas contra ela, mostrou-lhe que tamanha insensibilidade em relação aos adornos não combinava com sua idade, que havia tempo para tudo. "Bem, meu querido pai", disse-lhe ela, "já que você me manda, imploro que me traga uma rosa. Amo esta flor com paixão. Desde que estou nesta solidão, não tive a satisfação de ver nenhuma." Foi obedecer e querer ao mesmo tempo que ele não gastasse dinheiro com ela. Porém, chegou o dia em que este bom velhinho teve que se desvencilhar dos braços de sua numerosa família. O mais rápido que pôde, foi para a cidade grande, onde o aparecimento de uma nova fortuna o chamou de volta. Ele não encontrou ali as vantagens que poderia esperar. Seu navio havia realmente chegado, mas seus associados, que acreditavam que ele estava morto, haviam-no apreendido, e todos os bens foram dispersos. Longe de entrar na posse plena e pacífica do que lhe poderia pertencer, para manter os seus direitos, ele teve que suportar todas as disputas imagináveis. Ele o superou, mas depois de mais de 6 meses de problemas e despesas ele não estava mais rico do que antes.
Seus devedores tornaram-se insolventes e ele mal foi reembolsado por suas despesas. Foi aqui que essa riqueza fantasiosa terminou. Para piorar a situação, para não apressar a sua ruína, ele foi obrigado a partir na estação mais inconveniente e no tempo mais terrível. Exposto no caminho a todos os insultos do ar, quase morreu de cansaço, mas quando se viu a algumas léguas de sua casa, de onde não pretendia sair para perseguir esperanças loucas, que Bela tinha razão em desprezar, suas forças lhe retornaram. Demorou várias horas para atravessar a floresta, já era tarde, mas ele queria continuar a viagem, mais surpreendido pela noite, penetrado pelo frio mais intenso, e enterrado, por assim dizer, sob a neve com o seu cavalo. Finalmente, sem saber para onde caminhar, acreditou que se aproximava a sua última hora. Não havia cabanas no seu percurso, embora a floresta estivesse cheia delas. Uma árvore escavada pela podridão foi o melhor que encontrou, feliz demais por ter conseguido se esconder ali. Esta árvore, ao protegê-lo do frio, salvou-lhe a vida, e o cavalo, um pouco longe de seu dono, viu uma toca vazia, onde levado pelo instinto se abrigou. A noite neste estado lhe parecia extremamente longa, além disso, perseguido pela fome, assustado pelos uivos das feras, que passavam constantemente ao seu lado, poderia ele ficar em paz por um momento? Suas tristezas e preocupações não terminaram com a noite. Ele só teve o prazer de ver a luz, e seu constrangimento foi grande. Vendo a terra extraordinariamente coberta de neve, que caminho ele poderia seguir? Nenhum caminho se apresentou aos seus olhos, só depois de um longo período de cansaço e quedas frequentes é que conseguiu encontrar uma espécie de estrada pela qual caminhasse com mais facilidade. Avançando sem saber, o acaso conduziu seus passos até a avenida de um belíssimo castelo, que a neve parecia respeitar. Era composto por 4 fileiras de laranjeiras extremamente altas, carregadas de flores e frutos. Ali vimos estátuas colocadas sem ordem nem simetria, algumas no caminho, outras entre as árvores, todas de material desconhecido, de tamanho e cor humana, em diferentes poses, e sob vários ajustes, inclusive o maior número representava guerreiros. Chegando ao primeiro pátio, ele viu ali uma infinidade de outras estátuas. O frio que sofreu não lhe permitiu considerá-las. Uma escadaria ágata com corrimão de ouro cinzelado apareceu pela primeira vez à sua vista. Ele passou por vários quartos magnificamente mobiliados, um calor suave que ali respirava aliviou-o do cansaço. Ele precisava de um pouco de comida. Qual o endereço? Este vasto e magnífico edifício parecia ser habitado apenas por estátuas. Ali reinava um silêncio profundo, mas não tinha o ar de um antigo palácio abandonado. As salas, os quartos, as galerias, tudo estava aberto, nenhum ser vivo aparecia num lugar tão encantador. Cansado de perambular pelos apartamentos daquela vasta residência, parou numa sala, onde havia sido acesa uma grande lareira. Presumindo que estava preparado para alguém que logo apareceria, aproximou-se da lareira para se aquecer, mas ninguém apareceu. Sentado num sofá perto do fogo, esperando, um doce sono fechou-lhe as pálpebras e não o deixou em posição de observar se alguém vinha surpreendê-lo. O cansaço causou-lhe o descanso, a fome interrompeu-o. Por mais de 24 horas ele foi atormentado por isso, o próprio exercício que acabará de fazer desde que esteve neste palácio aumentou ainda mais suas necessidades. Quando ele acordou, estava agradavelmente surpreso ao ver, ao abrir os olhos, uma mesa delicadamente servida. Uma refeição ligeira não o satisfazia, e os pratos suntuosamente preparados convidavam-no a comer de tudo. Seu primeiro cuidado foi agradecer muito àqueles de quem ele tinha tantas coisas boas, e ele então resolveu esperar em silêncio até que seus convidados se tornassem conhecidos. Como o cansaço o havia feito dormir antes da refeição, a comida produziu o mesmo efeito,
e tornou seu descanso mais longo e tranquilo, de modo que desta segunda vez ele dormiu pelo menos 4 horas. Ao acordar, em vez da primeira mesa, viu outra de pórfiros sobre a qual uma mão beneficente preparara um lanche composto de bolos, frutas secas e vinhos licorosos, novamente para que ele pudesse saborear alguns. Assim, aproveitando a gentileza que lhe foi demonstrada, utilizou tudo o que pudesse lisonjear o seu apetite, o seu paladar e a sua delicadeza. No entanto, não vendo ninguém com quem falar, e quem lhe informava se este palácio era a casa de um homem ou de um deus, o seu medo tomou conta dos seus sentidos, pois ele era naturalmente medroso. Seu plano era voltar a todos os apartamentos, deu bênçãos ao gênio a quem devia tantos benefícios e, por meio de súplicas respeitosas, pediu-lhe que se mostrasse a ele. Tanta pressa foi inútil. Nenhuma aparição de criado, nenhuma comitiva que o fizesse saber que este palácio era habitado. Sonhando profundamente com o que tinha que fazer, ocorreu-lhe que, por razões que não conseguia compreender, alguma inteligência estava lhe dando de presente esta habitação com todas as riquezas com as quais estava repleta. Este pensamento pareceu-lhe uma inspiração e, sem demora, fazendo novamente a revisão, tomou posse de todos esses tesouros. Ainda mais em si mesmo fixou a parte que pretendia para cada um dos filhos, e marcou as acomodações que lhes poderiam servir separadamente, e felicitando-se pela alegria que tal viagem lhes causaria, desceu ao jardim, onde apesar diante do rigor do inverno, ele viu, como em plena primavera, as flores mais raras exalando um perfume encantador. Ali respiramos um ar suave e temperado. Pássaros de todas as espécies, misturando seus lamentos com o som confuso das águas, formavam uma agradável harmonia. O velho, extasiado com tantas maravilhas, disse para si mesmo: acho que minhas filhas não terão problemas para se acostumar com esta estadia deliciosa. Não posso acreditar que se arrependam, ou que desejem a cidade preferencialmente a esta residência. Vamos, gritou ele, com um incomum transporte de alegria, vamos embora imediatamente. Estou feliz por ver o deles, não atrasemos a sua apreciação. Ao entrar neste alegre castelo, teve o cuidado, apesar do grande frio que o atravessava, de desenfrear o cavalo e fazê-lo dirigir-se a um estábulo que notara no primeiro pátio. Uma avenida ladeada por paliçadas formadas por berços de rosas em flor conduzia até ali. Ele nunca tinha visto rosas tão lindas. O cheiro deles trouxe de volta a lembrança de ter prometido um para Bela. Escolheu uma, ia continuar fazendo 6 buquês, mas um barulho terrível fez sua cabeça virar. Seu medo foi grande, quando viu ao seu lado uma fera horrível, que com ar furioso colocou na coleira uma espécie de tromba parecida com a de um elefante, e lhe disse com voz assustadora: quem é você? Liberdade para colher minhas rosas. Não bastava que eu tivesse sofrido você em meu palácio com tanta bondade? Longe de estar grato, temeraire, vejo você roubando minhas flores. Sua insolência não ficará impune. O homem, já muito assustado com a presença inesperada desse monstro, pensou que morreria de susto com esse discurso, e prontamente jogou fora esta rosa fatal. Ah! Meu senhor, ele gritou prostrado no chão, tenha piedade de mim. Não me falta gratidão. Imbuído da sua bondade, não imaginei que uma coisa tão pequena fosse capaz de ofendê-lo. O monstro, todo zangado, respondeu-lhe: cale a boca, maldito Arangor, não tenho utilidade para a sua bajulação, nem para os títulos que você me dá, não sou monsenhor, sou a fera, e você não evitará a morte que deseja merecer. O mercador, consternado com tão cruel sentença, acreditando que o lado da submissão era o único que poderia protegê-lo da morte, disse-lhe com ar verdadeiramente comovido, que a rosa que ele ousara tomar, era para um de seus filhas chamadas Bela. Então, quer esperar se retardar a sua perda,
quer tocar o seu inimigo com compaixão, contou-lhe a história das suas desgraças, contou-lhe o tema da sua viagem e não esqueceu o presentinho que lhe tinha dado. Empenhada em fazer a bela, acrescentando que aquilo a que ela se restringira enquanto as riquezas de um rei mau seriam suficientes para satisfazer os desejos das suas outras filhas, veio ocasionalmente quem se apresentou, para dar à luz o desejo para satisfazê-la, que ele acreditava que poderia fazer isso sem consequências, que além disso, ele pedia perdão a ela por esse erro involuntário. A fera sonhou por um momento, depois, falando de novo, num tom menos furioso, ela falou esta linguagem: estou disposta a te perdoar, mas só com a condição de que você me dê uma de suas filhas. Preciso de alguém para consertar esse erro. Bom céu! O que você está me perguntando? Respondeu o comerciante. Como posso manter minha palavra para você? Se eu fosse tão desumano a ponto de querer redimir a minha vida às custas da de um dos meus filhos, que pretexto usaria para trazê-lo aqui? Não precisa haver nenhum pretexto, interrompeu a fera. Quero que qualquer uma das suas filhas que você trouxer venha aqui voluntariamente, ou não a quero. Veja se entre eles há alguém corajoso o suficiente, e que te ama o suficiente para querer se expor para salvar sua vida. Você parece um homem honesto, me dê sua palavra de voltar em um mês, se você conseguir que alguém te siga, ela ficará nesses lugares e você retornará. Se não puder, prometa-me que voltará sozinho depois de se despedir deles para sempre, porque você será meu. Não pense, continuou o monstro, quebrando os dentes, aceite minha oferta de salvá-lo. Eu te aviso que se você pensasse assim, eu iria pegar você e destruir você e sua raça, quando 100.000 homens se apresentassem para defendê-lo. O bom homem, embora muito convencido de que tentaria inutilmente a amizade das filhas, aceitou mesmo assim a proposta do monstro. Prometeu revoltar, na hora marcada, para se entregar ao seu triste destino, sem que fosse necessário vir buscá-lo. Após esta garantia, ele acreditou que estava encarregado de se retirar e poder despedir-se da fera, cuja presença só poderia angustiá-lo. O perdão que obteve foi pequeno, mas ainda temia que fosse revogado. Ele o alertou sobre o desejo que tinha de partir. A fera respondeu que só partiria no dia seguinte. Você encontrará, ela disse a ele, um cavalo pronto, assim que amanhecer. Em pouco tempo ele o guiará. Adeus, vá jantar e aguarde minhas ordens. Este pobre homem, mais morto que vivo, regressou à sala onde tanto se alegrara. Diante de um grande fogo, a ceia já servida o convidou a sentar-se à mesa. A delicadeza e a suntuosidade dos pratos já não tinham nada que o lisonjeasse. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, se quiser que o YouTube avise quando a próxima parte estiver disponível.